Semana da Bíblia. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede, e eu estou aqui a pedido do nosso amado e querido pastor Gedeon Júnior, que é o pastor superintendente da Escola Bíblica Dominical. E esta semana, que foi iniciada ontem na nossa Santa Ceia, é uma semana muito especial porque nós vamos a semana inteira estar comemorando o Dia da Bíblia. O dia oficial será no próximo domingo, dia 8. E nós estaremos durante toda a semana comemorando esse dia tão especial. E foi-me pedido que eu falasse algumas curiosidades da palavra do Senhor, algumas curiosidades da Bíblia. E eu estou aqui para gravar esse primeiro áudio que nós vamos colocar durante a manhã, e um outro áudio nós iremos colocar no final do dia, às 18 horas. E além das curiosidades que teremos a semana inteira, nós vamos ter durante a semana poesias para que nós possamos sempre lembrar desse dia tão especial. Então vamos lá para a primeira curiosidade do dia. Curiosidades da Bíblia. Você sabia? Eu não sei se você sabe o que é SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil é uma organização cristã brasileira, sem fins lucrativos, e ela é dedicada a disseminar a Bíblia. E por meio dela, promover o desenvolvimento integral do ser humano. Por isso, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela traduz, ela produz e ela distribui Bíblias para todas as pessoas. Isso numa linguagem que possa compreender e a um preço que eles possam pagar. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial, quando ocorreu no Brasil uma maior procura pela Bíblia Sagrada, tendo sido fundada em 10 de junho de 1948, no Rio de Janeiro. Ela faz parte das Sociedades Bíblicas Unidas, que é uma aliança mundial que reúne 149 sociedades bíblicas atuantes em mais de 200 países. A cada ano, quando tem esta Semana da Bíblia, a cada ano a Sociedade Bíblica do Brasil coloca um tema. E o tema desse ano, de 2019, é o seguinte: o tema é ler, viver e compartilhar a Bíblia. E o intuito desse tema é incentivar e estimular a realização de uma série de eventos em todo o país. Além de motivar igrejas e cristãos para celebrar a data, o objetivo é colocar a Bíblia em evidência, chamando a atenção dos brasileiros para a importância do livro sagrado para a vida e a sociedade. Então, repetindo, o tema deste ano é ler, viver e compartilhar a Bíblia. Eles usaram, a Sociedade Bíblica do Brasil usou como texto-chave, como texto base, Mateus capítulo 7, versículo 24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Qual é a história da Bíblia? Quando foi celebrado e por que é celebrado? A história do Dia da Bíblia é o seguinte: ele foi celebrado no segundo domingo de dezembro. O Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha pelo bispo Cremer, que incluiu a data do livro de orações do rei Eduardo VI. O Dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que a população intercedesse em favor da leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa e Estados Unidos os primeiros missionários cristãos evangélicos. Porém,
A primeira manifestação pública aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil em 1948 no Monumento do Ipiranga, em São Paulo. E graças ao trabalho de divulgação das Escrituras Sagradas, desempenhado pela entidade, o Dia da Bíblia passou a ser comemorado não só no segundo domingo de dezembro, mas também ao longo de toda a semana que antecede a data. É justamente isto que a Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo está fazendo. A abertura foi ontem, no dia 1, na Grande Santa Ceia da Igreja Sede. Nós abrimos esta semana e nós iremos durante toda a semana, chegando até o dia 8, isto é, se Deus assim permitir, chegaremos no dia 8, comemorando no dia oficial esse dia da Bíblia. Então, não é comemorado apenas no dia, mas a semana que antecede a data. Desde dezembro de 2001, essa comemoração tão especial passou a integrar o calendário oficial do país, graças a uma lei federal 10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional. Hoje, as celebrações se intensificaram e diversificaram. Realização de cultos, carreatas, maratonas de leitura bíblica, exposições bíblicas, construção de monumentos à Bíblia e distribuição maciça de escrituras são algumas das formas que os cristãos encontraram de agradecer a Deus por esse alimento para a vida. Então, como celebrar esse dia? O Dia da Bíblia é dedicado à realização de eventos e pode ser comemorado tanto no segundo domingo de dezembro, quanto ao longo de toda a semana que antecede a data, conforme eu já vos falei anteriormente. As atividades programadas são variadas e vão desde cultos até maratonas de leitura bíblica que mobilizam milhares de pessoas. Então, como que os países e as igrejas comemoram esta data? Primeiro, através de cultos. As igrejas planejam e realizam cultos especiais no Dia da Bíblia. Nesses cultos é lembrado o grande amor de Deus ao entregar sua palavra aos homens e o valor dessa palavra na vida das pessoas. Em geral, nesses cultos são recolhidas ofertas especiais para ajudar na distribuição da Bíblia no Brasil e no mundo. Uma outra forma de comemorar esse dia são as carreatas. Muitas igrejas organizam desfiles de carros pelas principais ruas da cidade, ostentando faixas com versículos bíblicos. Carros alegóricos com representações de Bíblias normalmente fazem parte da carreata. Outra forma são as concentrações. Igrejas de muitas cidades organizam concentrações públicas para celebrar o Dia da Bíblia. Essas concentrações ocorrem em praças, ginásios esportivos, estádios e outros lugares de fácil acesso ao público. Um culto público com pregação da palavra, orações e apresentação de corais e conjuntos musicais normalmente é o clímax da celebração. Bíblias, Novos Testamentos, porções bíblicas e seleções bíblicas são distribuídas nestas concentrações. Uma outra forma são as maratonas. As igrejas organizam maratonas de leitura bíblica em seus templos ou em lugares públicos. E essas maratonas é muito interessante, elas seguem dois modelos. No primeiro, textos são selecionados e lidos publicamente, normalmente em lugares com grande fluxo de pessoas. Já no segundo caso, é feita a leitura ininterrupta de todo o texto bíblico. Pessoas são escaladas para darem continuidade à leitura e ela só é interrompida quando se completa a leitura de toda a Bíblia. Normalmente essa leitura leva mais de um dia para ser concluída e implica em uma grande vigília. Então, começa a ler em Gênesis e só termina no último versículo de Apocalipse. É uma leitura ininterrupta. Outra forma de comemorar esse grande dia são os monumentos. Já vem de décadas o costume de levantar monumentos à Bíblia em praças públicas das cidades. O monumento à Bíblia
é um testemunho público da importância da Bíblia para as pessoas e para a sociedade, e ao mesmo tempo, um marco da importância da Bíblia para a cultura do povo. Uma outra forma é a distribuição das Bíblias. Existem igrejas que no dia da Bíblia efetuam uma distribuição maciça de folhetos, seleções bíblicas, para que o povo conheça o valor da Bíblia em suas vidas. Também são feitas distribuições de Bíblias, Novos Testamentos e porções bíblicas. A distribuição de Bíblias em geral é feita em escolas, hospitais, empresas, quartéis e outros tipos de organização. Um outro exemplo, uma outra forma de comemorar esse dia é muito interessante, é pedalando por Bíblias. Em vários países são organizados passeios ciclísticos para divulgar a Bíblia e arrecadar fundos em favor da causa da Bíblia. No Brasil, esses passeios começaram a ser realizados no ano de 1998 e são chamados de Pedalando por Bíblias. Igrejas e entidades cristãs tomam a iniciativa de organizar o passeio. Cada participante, ao invés de levar dinheiro para se inscrever, o valor da inscrição, eles levam uma Bíblia ou várias Bíblias para serem distribuídas a pessoas ou entidades necessitadas. Então, o valor da inscrição é o valor de uma Bíblia. Fazendo sucesso por onde passa, a iniciativa surgiu em 1984 na Austrália, com o ciclista Bob. Nesta ocasião, ele percorreu 900 quilômetros. Ele estava na companhia de seu filho e de um amigo. Para cumprir esse percurso, o australiano conseguiu patrocinadores e destinou os recursos obtidos a projetos de distribuição de Bíblias, replicando em mais de 20 países como Alemanha, Argentina, Hong Kong, Namíbia, Sri Lanka e Suíça. O projeto foi adotado no Brasil em um formato que mobiliza milhares de pessoas em torno da divulgação da Bíblia Sagrada. E por último, são os jograis. Dentro da programação, muitas vezes são incluídos jograis com temas bíblicos que podem ser realizados com a participação de várias pessoas. Então esta foi a curiosidade do dia. Curiosidades da Bíblia. Você sabia?